Hoje vamos dar início ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Jesus proferiu esse ensinamento: não vim destruir a lei. No início, quando no Sermão da Montanha, após as bem-aventuranças, ele informa ao povo que o ouvia que não vinha destruir as leis de Moisés, porém, vinha dar cumprimento, execução. Explicando essa afirmativa de Jesus, Kardec nos traz, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, que na lei mosaica há duas partes distintas, a saber, a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, contida nos 10 mandamentos, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. A lei de Deus é de todos os tempos e de todos os povos, e tem por isso mesmo caráter divino. Todas as outras são leis que Moisés decretou, obrigado que se via a conter pelo temor um povo de ser natural turbulento e indisciplinado. Para imprimir autoridade a essas leis, Moisés atribuía origem divina, conforme todos os legisladores dos povos primitivos fizeram. Então vamos começar? Não vim destruir a lei. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não revogar, mas dar cumprimento pleno. Porque em verdade vos digo que até que passem o céu e a terra, não será omitido, nem um só i, uma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. Aquele, portanto, que violar um só desses menores mandamentos e ensinar os homens a fazer o mesmo, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os praticar e os ensinar, esse será chamado grande no reino dos céus. Com efeito, eu vos asseguro que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Lembra, os escribas e os fariseus são aqueles que falam, cobram, mas não fazem. Nessa passagem, Jesus afirma que não veio para alterar a lei. A que lei o mestre se refere? Como vimos anteriormente, na história do povo hebreu sempre houve diversos homens que tinham por missão revelar a lei divina. Esses homens, chamados profetas, estiveram presentes em todos os tempos da saga daquele povo. A palavra profeta, conforme definição de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, era atribuída àqueles que eram capazes de fazer previsões. No entanto, na acepção evangélica, profeta é todo aquele que veio para transmitir as grandes verdades ao povo. Mesmo antes de Moisés, podemos lembrar que Abraão, o primeiro grande patriarca hebreu, nesse sentido, pode ser considerado um profeta. Moisés, um dos mais importantes vultos do povo judaico, teve dupla ação. Não só era um grande profeta, mas também um grande legislador. Esse é um aspecto importante que temos a destacar. Há, sim, duas partes distintas na lei mosaica. A lei divina, que é o decálogo, e a lei civil ou disciplinar. Essa segunda lei, a lei civil, devemos ressaltar que era
apropriada àquela época. Hoje, porém, vemos que seus dispositivos são muito rígidos e se destinam ao povo rebelde daquele momento histórico. Após Moisés, muitos outros profetas surgiram até a chegada do Mestre. Podemos assim, por exemplo, lembrar de alguns desses profetas e notar que em suas pregações também orientavam espiritualmente o povo. Vejamos. Purifica teu coração da maldade, Jerusalém, para que seja salva. Até quando abrigarás em teu seio os teus pensamentos culpáveis? Jeremias. Procurai Yahvé enquanto ele se deixa encontrar. Invocai-o enquanto está perto. Abandone o ímpio o seu caminho, e o homem mau seus pensamentos, e volte a Yahvé, pois terá compaixão dele, ao nosso Deus, porque é rico em perdão. Isaías. Notamos como suas exortações convocavam as pessoas a seguir um caminho de religiosidade e da prática das virtudes. E por que Jesus disse que não veio para revogar a lei? Porque o Mestre, em todos os seus ensinamentos, não veio para instruir como Moisés. A legislação civil, essa que é transitória, isso é, se modifica com o tempo, mas para anunciar a boa nova, que se referia à lei divina que é imutável, eterna. Nesse sentido, todos os ensinamentos que foram anteriormente trazidos pelos antigos profetas e que representavam a lei divina não necessitavam ser alterados. Esse é o motivo porque Jesus, em muitas passagens, pergunta aos fariseus, escribas ou outros que a interpretavam: o que está escrito na lei? Jesus não veio destruir a lei de Deus, veio cumpri-la, desenvolvê-la, dar o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens de sua época. Por exemplo, em relação aos 2 primeiros mandamentos da lei de Deus, o primeiro em que Deus se apresenta ao povo hebreu e o segundo em que ele manda não pronunciar em vão o nome do Senhor vosso Deus. Jesus nos apresenta a Deus como um Pai amoroso, sábio, misericordioso e bom, como na oração do Pai Nosso, onde ele nos apresenta a Deus como um Pai. No Sermão da Montanha, olhai as aves do céu, que não plantam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e Deus as alimenta. Na parábola do filho pródigo, vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E muitas outras lições ao longo do Evangelho. Em relação ao 3º mandamento, lembrai-vos de santificar o dia de sábado, Jesus nos ensina que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Uma vez que o povo judeu ainda tratava com muito rigor a necessidade de nada fazer no dia de sábado. Então, o sábado foi instituído porque ninguém estava, digamos assim, lembrando de Deus, dedicando-se às coisas do Espírito, né? A espiritualidade. Então, Moisés estabeleceu um dia para que não houvesse trabalho material e eles se dedicassem à espiritualidade, né? E como a gente costuma deturpar tudo mesmo, né? O que eles fizeram? Acharam que sábado era para não fazer nada.
Por isso que ele disse, sábado foi feito para o homem e não o homem, né? Desculpa, o sábado foi feito pelo homem, né? Para o homem e não o homem para o sábado. Ou seja, não seja escravo do sábado. Dedique-se à espiritualidade todos os dias. Em relação ao quarto mandamento, honrai o vosso pai e a vossa mãe, Jesus ratifica, ou seja, confirma o mandamento divino, determinando o seu cumprimento, conforme anotado no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, versículo 3 a 9, e amplia a noção de laços de família quando ensina, entre aspas, né? Porque todo aquele que fizer a vontade do Pai que está nos céus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. E os Espíritos nos dizem que com essa lição, Jesus faz a distinção entre a família corporal e a família espiritual. Quanto ao quinto mandamento, não matarás, Jesus nos ensina em Mateus, no capítulo 5, versículo 21 e 22. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar será réu de julgamento. Pois eu vos digo, quem se encolerizar contra seu irmão será réu de julgamento. Quem chamar seu irmão de patife será réu perante o sinédrio, e quem o chamar de tolo será réu do inferno de fogo. Portanto, Jesus amplia extraordinariamente a responsabilidade de nossos atos em relação ao nosso próximo. Quantas vezes a gente mata a pessoa, né, sem uma arma de fogo, a gente mata com palavras duras, com coisas que a gente diz que não devia ter dito, né? Com acusações, enfim. Quantas vezes a gente mata uma pessoa? Por isso que ele disse, né? Com xingamento e com tantas outras coisas, nós fazemos a mesma coisa, né? Nós pecamos quanto ao quinto mandamento. Em relação ao sexto e ao nono mandamentos, não cometeis adultério e não desejais a mulher do próximo. Respectivamente, Jesus nos ensinou: ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Pois eu vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça sobre uma mulher, já cometeu adultério em seu coração. Isso também está em Mateus, no capítulo 5, versículo 27 e 28. Então, ele está nos advertindo, né, da responsabilidade que temos quanto aos nossos pensamentos. Devemos lembrar que a palavra adultério vem de adulterar também, né? Então, quando eu modifico, quando eu falsifico, quando eu corrompo, quando eu vicio, quando eu mudo a qualidade, eu estou cometendo adultério também, tá? Então, não é só em pensamento, tá? Em ação também eu cometo adultério. Como a gente está dizendo, né? Jesus não veio para modificar a lei, ele veio ampliar. Então, nessa época que estamos, a gente já tem condições de entender essa ampliação, né? Não ficar só restrito ao literal, né, do Evangelho. Em relação ao sétimo e décimos mandamentos, não roubeis e não cobiceis a casa do vosso próximo. Jesus nos ensina que não devemos acumular riquezas na terra, onde a traça e a ferrugem corroem e os ladrões assaltam e roubam. Mas
devemos juntar riquezas no céu. E quanto ao 8º mandamento, não dirás falso testemunho contra o seu próximo, Jesus nos ensina que nosso dizer deve ser sim, se for sim, e não, se for não. Nos alertando do valor da verdade, ele diz que a boca fala do que o coração está cheio. As palavras que saem da boca de um homem são uma expressão bem clara de quem ele é de fato. O que faz mal não é o que entra pela boca, mas o que sai dela. Então, todo tipo de boatos sem fundamento, fofocas, conversas infrutíferas sobre alguém que visam prejudicar a reputação desse próximo, são formas de quebrar o 9º mandamento. Vejamos, pelos exemplos citados, que Jesus vem ampliar o entendimento dos 10 mandamentos recebidos de Deus por Moisés. Então, em relação ao Decálogo, Jesus não revogou, mas sintetizou em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. No entanto, embora o mestre não tenha vindo para modificar as leis e os profetas, ele veio sim para ampliar, para dar o verdadeiro sentido, de acordo com o adiantamento dos homens. Ainda na mesma passagem bíblica citada no início, Jesus afirmou: até que passem o céu e a terra, não será omitido um só i, uma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. Paulo de Godoy, na obra Crônicas Evangélicas, nos ensina que poderemos dilatar a duração do nosso processo evolutivo, malbaratar as dádivas generosas das reencarnações sob o mesmo céu e a mesma terra. Mas, enquanto não tivermos praticado tudo aquilo que está contido nas leis morais e eternas, jamais seremos promovidos a estágios mais elevados na espiritualidade, nas muitas moradas que existem na casa do Pai. Os ensinamentos de Jesus representam a mais pura moral, a doutrina dos espíritos. Assim, vem restabelecer a verdade, reviver esses preceitos da sua forma mais cristalina, que aproxima os homens e promove a prática da fraternidade. Reconciliação perante a lei divina. Portanto, se estiveres para trazer a tua oferta ao altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e depois virá apresentar a tua oferta. Assume logo uma atitude conciliadora com o teu adversário, enquanto estás com ele no caminho, para não acontecer que o adversário te entregue ao juiz e o juiz ao oficial de justiça, e assim serás lançado na prisão. Em verdade te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Isso é Mateus, capítulo 5, versículo 23 a 26. Nessa passagem, Jesus indica qual é a oferta mais agradável a Deus, que é a reconciliação com o próximo. De acordo com as tradições e costumes religiosos dos judeus da época, era um dever religioso fazer oferendas que consistiam em sacrifícios de animais como cordeiros, pombos ou ainda de produtos da terra. Essas práticas externas, muitas vezes,
desprovidas de sentimento religioso verdadeiro, foram combatidas veementemente por Jesus. Assim, temos nesse ensinamento a orientação da verdadeira espiritualização, que consiste na busca da renovação interior, que é o convívio fraterno. Podemos compreender facilmente o valor desse ensinamento. Com efeito, temos que admitir que sem o sacrifício do amor próprio, do orgulho, da mágoa, do ressentimento, não pode haver verdadeira conciliação com o nosso semelhante, porque estaremos com o coração fechado, com a mente em desarmonia. Para que tenhamos sentimentos mais nobres e estejamos com os pensamentos e as emoções equilibradas, precisamos nos esforçar e assim agindo romperemos as amarras, estabelecendo a nossa ligação com Deus. Ou seja, podemos concluir que a verdadeira ligação com Deus se baseia em uma ligação amorosa e uma convivência fraterna com o nosso semelhante. Quando ele diz, assume logo uma atitude conciliadora com o teu adversário, enquanto estás com ele no caminho, para não acontecer que o adversário te entregue ao juiz e o juiz ao guarda, e assim sejas lançado na prisão. Em verdade te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centio, ou alguma coisa assim, né? Além da exortação à conciliação, nós encontramos as consequências de uma atitude de animosidade, de má vontade para estabelecer um relacionamento que sofreu uma ruptura, uma cisão, ou seja, uma separação, uma divisão. Essa lição é bastante oportuna, porque qual de nós já não teve momentos difíceis em algum relacionamento familiar ou de amizade? As pessoas são, né, nós sabemos muito bem, diferentes umas das outras. Para que um relacionamento perdure, precisamos ter tolerância com as diferenças e aceitar as pessoas como elas são. Temos que nos livrar de qualquer atitude caprichosa ou de qualquer imposição de preferências. É preciso existir respeito mútuo. Quando ocorrem as desavenças, precisamos de um esforço ainda maior para nos superarmos e ter uma atitude verdadeiramente cristã, condizente com os ensinamentos de Jesus. Devemos lembrar que temos pontos de vista diferentes e, sob sua ótica, todos temos razão. A doutrina espírita nos ensina que estamos aqui na Terra para nos aprimorarmos, portanto, devemos aproveitar as oportunidades para aprendermos, crescermos e nos tornarmos pessoas melhores. Esse crescimento a que estamos destinados pode ser avançado pelo esforço pessoal em aprender, pelo esforço em deixar as más paixões e cultivar as virtudes. Porém, quando nosso livre-arbítrio, pelas nossas escolhas, desperdiçamos as oportunidades de crescimento e seguimos um caminho que seja diferente dos ensinamentos evangélicos, estaremos gerando, segundo a lei de causa e efeito, situações aflitivas para o futuro, inclusive para as próximas existências. É que, como o mestre nos ensinou, da mesma forma que tratamos o nosso semelhante, seremos tratados. Como poderíamos querer ser perdoados se não estendemos esse benefício ao nosso irmão? A capacidade de perdoar é uma das mais belas virtudes que podemos cultivar. O perdão é libertador, porque permite que nos desvencilhemos da situação dolorosa que tenhamos vivenciado e evita o comprometimento negativo de nossa sintonia vibratória. Então, quando ele diz,
Ser entregue ao juiz representa sofrer os efeitos das nossas ações negativas, quando esquecemos os ensinamentos evangélicos e a lei nos obriga a uma reparação. Sobre o perdão, podemos trazer esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 15. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para vós mesmos. Perdoar aos inimigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe. Aproveitemos, pois, todas as oportunidades que o Pai nos oferece para nos reconciliarmos com os nossos irmãos. Quem se magoa fica ressentido e não esquece, não perdoa, mesmo ficando calado. Perde a sintonia com Deus, que é amor. Quando nos iramos e dizemos falsidade e induzimos as pessoas a um juízo errado sobre alguém, somos responsáveis pelo karma coletivo. Ou seja, quando criamos uma intriga, envolvemos muitas pessoas e, portanto, somos responsáveis pelo desenrolar da situação. E assim, como o Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo. Desenvolve completa e explica em termos claros, para que toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Então, o Espiritismo é obra do Cristo, que preside, conforme também o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na Terra. Não vai caber tudo, eu vou parar aqui e nós vamos continuar com as instruções dos espíritos na segunda parte, ok?